Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tomemos assento em nome de Jesus. Motivo de muita alegria a gente está na casa do Senhor nessa noite, para juntos celebrar e adorar o nome santo do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de mais um dia estar na casa do Senhor, de estar aqui servindo ao Senhor juntamente com os irmãos. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Gidaías, mas também agradecer ao pastor Walter, nosso vice-presidente, que confiou a nós essa oportunidade. Grata a Deus pela sua vida, pastor. Uma alegria e uma grande honra também. Deus abençoe os companheiros, os irmãos ajudem aí, fica na retaguarda, que é um misto de alegria, mas também de temor, irmãos. Se um dia a gente subir aqui e a perna não bambear, e não tiver o frio na barriga, pode parar, porque já perdeu o temor, porque as coisas de Deus são sérias e santas, e é um temor, é uma alegria servir ao Senhor, mas é um temor enorme falar do nome dEle. Uma coisa é a gente falar do nosso nome, uma coisa é a gente falar do nome de alguém, ainda se não estiver por perto é falta de ética, mas outra coisa é a gente falar do eterno, daquele que é dono de todas as coisas, que Ele é Senhor de todas as coisas. Então há um temor, e quando a gente sobe aqui, tem esse temor, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui e ter esse temor, irmãos, porque esse temor vai nos levar para o céu, esse temor faz com que a gente santifica, esse temor faz com que a gente esteja na presença do Senhor, porque se faltar o temor, falta o respeito, falta a fé, falta a sabedoria, falta o discernimento. E se faltam essas coisas, irmãos, nós não permanecemos na presença do Senhor. Então que haja temor em nós. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. E nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Agradecer também a minha esposa, meus filhos, Isabela e o João, e também está conosco aqui nessa noite, Jaco Vanderlei, o seu José Benedito, a irmã Alice, o Wes, que são nossas ovelhinhas ali na de Belém do Itaipu. Deus abençoe a vida de vocês. Faltou alguns irmãos, mas vocês vieram para ajudar o pastor da glória, né? Então dá glória aí para a gente dar glória junto e o céu manifestar aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 7 e 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos dizendo, a campanha que nós estamos, fevereiro de portas abertas, e os irmãos já ouviram muitas mensagens ao decorrer desse mês de fevereiro, mas uma coisa é certa, e é verdade, que há uma porta aberta diante de nós. Porque essa porta aberta não sou eu que estou falando que está abrindo, não é o pastor Walter, também não foi o pastor Gedaías, mas essa porta aberta quem está dizendo é o próprio Deus. A Bíblia está dizendo para nós que Ele é verdadeiro, o remetente dessa carta é o Senhor, Ele que está escrevendo, Ele que está dizendo: ó João, escreve e envia a minha igreja, a igreja de Filadélfia, escreve para ele e diz assim, ó, aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave, o que abre e ninguém fecha. Então é certo, é verdade isso, é concreto, é com certeza que há uma porta aberta diante de mim e também diante de você, meu irmão.
Então nessa noite você já libera o teu glória, o teu aleluia, abre o teu coração, porque não é homem que está falando, mas é o próprio Deus, é a palavra que é viva e eficaz dele, que está dizendo: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Quando fala que ele tem a chave de Davi, fala que ele tem autoridade, ele tem poder sobre o reino, as portas, ele tem chave de todas elas. Ele está dizendo: a porta que você precisa, eu tenho a chave, e ele está dizendo: a chave está na minha mão, e eu abro a porta que você precisa, eu abro a porta que está necessitando, que você precisa ser aberta, porque ele é verdadeiro, ele tem a chave, ele tem autoridade, ele tem legalidade, irmãos. Eu sempre digo isso, nós precisamos dar legalidade ao Senhor. Então nessa noite, não faça igual a igreja de Laodiceia, que Jesus bate a porta, porque está do lado de fora. Isso quer dizer que ele não tem legalidade e autoridade. Quando a gente dá legalidade, é você dar no controle, abrindo a porta. A igreja de Laodiceia vai dizer: eis que estou à porta e bato, porque ele está do lado de fora. Mas que nessa noite eu e você possamos abrir o nosso coração, porque ele está dizendo: eu tenho a chave para abrir as portas, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Oh, aleluia. Se ele falou que está aberto, irmãos. E não há ninguém nessa terra, nem fora dessa terra, nem fora desse âmbito terrestre, no plano espiritual, que possa fechar a porta que ele está aberta sobre a tua vida. Ele vai dizer para essa igreja, eu acho linda a igreja de Filadélfia, juntamente com a igreja de Esmirna, porque as outras 5, irmãos, as outras 5 vocês vão ver que o Senhor vai lhe enviar a carta, mas no decorrer da carta vocês vão ver o Senhor chamando a atenção das outras. Mas a igreja de Filadélfia, juntamente com a de Esmirna, não tem repreensão. Mas eu acho lindo porque no versículo 8, vai dizer para nós, do Apocalipse 3, que ele conhece as obras. Ele conhece: eu sei as tuas obras. Deus conhece. A Bíblia vai dizer no Salmo 139 que Deus nos conhece e nos sonda. O salmista vai dizer que ele nos conhece, nos sonda, quer dizer que ele nos conhece por dentro e por fora. É como se ele nos conhecesse do lado avesso, ou seja, do lado de dentro. Então não tem como a gente esconder as coisas de Deus, não tem como a gente esconder nada dele, porque ele sabe de tudo, ele nos conhece. Também não tem como a gente fugir dele, porque você vai continuar lendo o Salmo 109, vai dizer que não tem como fugir dele. Então ele conhece as nossas obras, ele sabe de tudo, ele sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro e chora, ele sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, ele sabe quando a noite está turbulenta, a noite é de choro, a noite é de tenebrosa, a noite é difícil, ele sabe, porque ele conhece as nossas obras. Ele sabe as noites em claro que nós não conseguimos dormir, ele sabe. Ele sabe da preocupação do nosso coração, ele sabe da preocupação com a nossa família, ele sabe. Eu sei as tuas obras. E por conhecer as tuas obras, lembra que eu falei de temor? Porque as coisas de Deus é santa, são sérias. Deus nunca vai abrir uma porta, irmãos, para alguém que tem obras ruins. Quando ele está dizendo à igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, as obras eram boas, as obras eram de ouro, porque ouro passa pelo fogo e ele é purificado, sai as impurezas. Quanto mais o ouro é passado no fogo, mais puro ele fica. E as nossas obras, muitas das vezes da Bíblia, é comparada como ouro, como prata, como bronze,
como madeira, como palha. Mas essa igreja, Filadélfia, a gente pode dizer que as obras dela eram de ouro, que passou pelo fogo, passou as provas, passou a dificuldade, mas as obras dela continuaram sendo boas. Continuaram sendo boas. E por causa dessas obras boas, porque na nossa vida é tudo uma semeadura, irmãos. Tudo que nós semeamos, nós iremos colher. Se nós temos obras de semeadura boas, tem colheita boa. Mas se a nossa semeadura for obras ruins, vai ter colheita ruim. É impossível Deus mudar a colheita. Irmãos, Deus não muda a colheita. Deus permite que nós mudamos a semente. A colheita não pode mudar porque vai contra os princípios. Deus é imutável. E por causa dessas obras, o Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Mas o detalhe, tem 3 detalhes. O pastor Eloy falou de detalhes. Tem 3 detalhes que me chamam a atenção nessa igreja. O primeiro detalhe é que essa igreja, Deus conhece as obras dela, e está colocando uma porta aberta. Sabe por que a porta está se abrindo? O primeiro detalhe, porque essa igreja com pouca força. O primeiro detalhe é que essa igreja tinha pouca força. Essa pouca força não quer dizer que ela era fraca espiritual, irmãos. Essa pouca força é que às vezes o recurso que ela tinha era limitado. Talvez você entrou aqui nessa noite e está igual a igreja de Filadélfia, está com pouca força. Mas nessa pouca força que você tem, o Senhor vai multiplicar ela e vai fazer você triunfar em meio às dificuldades e os problemas. Eu acho lindo porque com pouca força, às vezes com pouca força, a gente vence grandes batalhas, porque nessa pouca força, nós não vamos lutar com essa pouca força, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos fortalece, e às vezes nessa pouca força que nós temos, de estar aqui nessa noite, de estar aqui glorificando ao Senhor, tem gigantes que estão sendo caídos por terra, tem gigantes que o Senhor está jogando por terra. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que com essa pouca força você conseguiu vencer. Deixa eu falar uma coisa para você, não foi essa pouca força tua, mas foi o Senhor que te guardou para estar aqui nessa noite, porque você não viu, não ouviu, mas os livramentos que Deus deu para você estar aqui nessa noite. Outrora muitos queriam estar aqui, outrora outros queriam estar, mas não puderam. Mas você com essa pouca força conseguiu vir. Você não viu as muralhas caindo, você não viu as correntes, as algemas, os impedimentos caindo, mas o Senhor deu vitória para você estar aqui nessa noite. É bem verdade que às vezes com pouca força a gente vence grandes batalhas. Eu preguei no Parque das Nações e falava de Daniel, ele com pouca força, porque levantou um edito que não podia orar, mas ele com a pouca força ele foi orar. Mas o edito falava, se orasse, cova dos leões. Mas nessa pouca força, ele continuou orando. Orabacanto nagaçu dequeve amante. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Surimi canto nagaçu. É nessa pouca força Daniel continuou orando. E nessa pouca força a cova estava preparada para ele. Deus poderia livrar ele antes da cova, sim, Deus é poderoso. Mas é no meio da cova, é no meio do problema, é no meio da dificuldade, é com pouca força que o livramento vai chegar.
Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você entrou aqui com pouca força, mas nessa pouca força você continua orando, nessa pouca força você continua jejuando. Deixa eu liberar essa palavra para você. Há um mover de Deus, assim como Deus visitou Daniel na cova dos leões, o Senhor também vai visitar você. É nessa pouca força que o livramento vai chegar, é nessa pouca força que os leões vão se calar, é nessa pouca força que aqueles que tramaram contra a tua vida vão cair por terra. Urabacanto nagassuda keviamante, ó. Pouca força não quer dizer que estava esgotado, irmãos. Não quer dizer que estava acabado. Mas a Bíblia diz ainda que se acabar, o pastor Lucas pregou aqui para nós, poucos dias atrás, renovo de Deus, Isaías, o Senhor renova as forças dos cansados. Talvez você entrou aqui com pouca força, mas a Bíblia diz que Deus multiplica. Deus vai renovar a tua vida, Deus vai renovar as tuas forças nessa noite. Essa igreja, o primeiro detalhe, ela tinha pouca força, mas ela não parou. Não pare não, só porque está pouca força, irmãos. Não pare não, só porque está com pouca força e os levantes estão se levantando, as lutas estão tá atribulando, está se levantando contra a vida, a tempestade, mas mesmo com pouca força, continua. Mesmo com pouca força, não pare não. É dessa forma que nós vamos vencer, com pouca força, porque Deus trabalha nessa pouca força nossa. O segundo detalhe dessa igreja é que ela guarda a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus, olha que coisa linda. A palavra é algo de Deus, a palavra de Deus é algo precioso, e nós devemos guardar ela. O salmista vai dizer assim, Salmo 119, versículo 11 ou 15, agora não me lembro, que guardei a palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra o Senhor, contra ti, Senhor. E essa igreja, ela guarda a palavra. E guardar a palavra é colocar no lugar e cuidar. Não é deixar jogado em qualquer lugar. Lucas, capítulo de número 15, vocês vão ver lá que o capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos, do perdidos e achados. Vocês vão ver a ovelha que se perdeu, a dracma perdida e o filho pródigo se perdeu. Mas o interessante é a dracma que perde dentro da casa a dracma. A mulher que perde a dracma dentro da sua própria casa. Ela vai procurar diligentemente. Ela vai se esforçar até achar. Mas o interessante dessa igreja é que ela não perdeu a palavra. Ela guardou. As mulheres têm as joias, algo de valor, e coloca lá na caixinha dentro do guarda-roupa. Quando vai usar, vai lá e pega. Os homens têm os relógios, guarda lá na caixinha, vai lá e pega. Algo de valor que a gente deixa guardado. Essa igreja, ela guarda a palavra de Deus. Porque quando guardamos a palavra de Deus, pode vir qualquer tempestade, irmãos, qualquer dificuldade, a palavra de Deus vai estar guardada. E quando se levantar a tempestade, se levantar a fúria do inimigo, se levantar as tribulações dessa vida, a palavra vai nos dar força, a palavra vai nos nortear, a palavra vai nos direcionar. O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, direção, claridade. Lâmpada para os meus pés é saber onde está pisando.
Quando essa igreja fala guardou a palavra, porque nos momentos de dificuldade ela sabia enfrentar, porque ela tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus é base para nós, ela nos norteia, é a bússola que nos guia, ela nos direciona. A palavra de Deus fala conosco, a palavra de Deus nos direciona. Então essa igreja, ela vai guardar a palavra. Será que eu e você temos guardado a palavra, irmãos? Ou qualquer vento que sopra, qualquer levante que se levanta, ou qualquer dificuldade que vem até a nós, a gente esquece da palavra, a gente se desespera, a gente se descabela, fica preocupado. Mas uma igreja que guarda a palavra, ainda que a noite seja de choro, uma igreja que guarda a palavra sabe que a alegria vem pelo amanhã. Uma igreja, um irmão, uma irmã, um servo de Deus que guarda a palavra de Deus sabe que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e sabe que nós não vamos ser atingidos. Quem guarda a palavra sabe que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não está sozinho. Uma igreja que guarda a palavra sabe que ainda que ela ande em tormenta, em tempestade, em tribulações, o Senhor está com ela. O Senhor é refúgio e fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Uma igreja que guarda a palavra sabe que ela não está só, ela não está sozinha. Ela sabe que ela não luta sozinha, ela sabe que ela não peleja sozinha. Ela sabe que há um Deus do céu, que é Deus de guerra, Deus de peleja, que luta, que peleja por ela. Se você está guardando a palavra, irmão, deixa eu liberar essa palavra para você. Você não está só. Nessa peleja você não está sozinho. Nessa tempestade o teu barco não vai afundar. Eu acho tão lindo quando os discípulos estão no meio da tempestade, eles estão remando, não estão saindo do lugar. E a Bíblia diz que na quarta vigília o Senhor vem andando por cima das águas. Porque ainda que o vento sopre, ainda que o mar se revolte, ainda que a gente esteja remando, e ainda que a gente não vê a solução, não vê salvação, a gente se desespera, assim como os discípulos se desesperou, Jesus vem ao nosso encontro, porque Ele é o socorro bem presente da nossa alma, da nossa vida, da nossa família. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Ele vem ao nosso socorro, porque quando nós clamamos, quando nós guardamos a palavra, Ele vem nos socorrer. O teu socorro vem do Senhor, irmão. Então continue guardando a palavra. Eu estou falando para uma igreja que está sendo provada, mas sendo provada, passando pela prova, ela com pouca força continuou. Mesmo sendo provada, mesmo não tendo recurso, não tendo pouca força, mas ela guardou a palavra. E às vezes a primeira dificuldade que vem, a gente quer abandonar. A gente quer abandonar as promessas. A gente quer abandonar o Senhor. Mas guarde a palavra. Talvez você se encontre aqui e precise dessa palavra. Talvez você está só você da sua casa aqui. Talvez veja você só nessa noite. Mas guarde a palavra. E deixa eu liberar essa palavra que o Senhor está queimando no meu coração para você. A Bíblia diz no Lucas 19 que Zaqueu, um homem publicano, cobrador de impostos, ele vai até o Senhor para ver quem era Jesus. Mas Zaqueu, ele não mediu esforço, e ele também não quis desistir.
mesmo em meio aos impedimentos que surgiram para ele. Mas a Bíblia diz que ele sobe na figueira brava, no sicômoro, para ver Jesus passar. Ele corre adiante. Eu acho linda essa história de Zaqueu, porque ele corre adiante e ele quebra um protocolo. Naquele tempo, homem nenhum corria, não era comum correr. E a Bíblia vai dizer que ele era de pequena estatura, ele corre adiante a multidão e sobe nessa figueira. Ele se esforça. Deixa eu liberar essa palavra para você. Quando ele está na árvore, no sicômoro, e Jesus está passando, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce que hoje eu vou pousar na tua casa. Quando Zaqueu sobe no sicômoro, ele não entendia, ele não sabia, mas estava se abrindo uma porta de salvação para ele e para sua casa. Eu quero liberar essa palavra que está queimando no meu coração. Talvez está só você, talvez tem mães aqui que estão orando por filhos, esposa orando por maridos. Há uma porta de salvação aberta para você nessa noite. O Senhor está dizendo que eis que uma porta aberta coloco diante de ti. Para Zaqueu, ele subiu na figueira, e quando Jesus para e olha para ele: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém dormir na sua casa. Houve salvação para a família de Zaqueu, houve salvação para Zaqueu. Deixa eu liberar essa palavra profética. Vai haver salvação na tua casa, vai haver salvação no meio da tua parentela, vai haver salvação no meio da tua família, diz o Senhor nessa noite. É fevereiro de portas abertas, então recebe essa porta aberta para você, para a tua casa. Você, mãe que tem orado para o teu filho, continua orando, porque o Senhor, Ele tem a chave. Ele tem a chave que abre a porta do coração do teu filho. E o Senhor vai abrir a porta do coração do teu filho. Que chave é essa, pastor? É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo é a chave que convence qualquer um de nós. Urabacanto nagassuda que aviamante, ó. Quem está sentindo o Senhor aí, irmãos? Eu estou sentindo Deus aqui. É uma graça de Jesus nessa noite. Há uma presença de Deus aqui nessa noite. Permita o Senhor te encher da presença dEle. Permita Deus te renovar nessa noite. Permita Deus te capacitar, te encher, te renovar nessa noite da presença dEle. É uma igreja que guarda a palavra. E o terceiro detalhe que essa igreja tem, que chama atenção, me chamou atenção, é que ela não negou o nome de Jesus. Não negaste o meu nome. E quando alguém chega nesse ponto de negar o nome de Cristo, é porque já deu legalidade total ao inimigo. Essa igreja, com pouca força, guardou a palavra e não negaste o nome de Cristo. Eu acho linda essa parte, porque por pouca coisa, pouca mesmo, irmãos, a gente quer negar a nossa fé. E quando fala de não negar o nome de Cristo, a gente pode dar o exemplo do próprio escritor dessa carta, desse livro, de João, de ser jogado num tacho cheio de óleo, de azeite quente. A gente pode lembrar dos martírios, de não negar o nome de Cristo. Me vem à mente Estevão, que ainda sendo apedrejado, não por falha dele, mas por pregar a palavra, e foi apedrejado até a morte, mas ele não negou o nome do Senhor. A gente pode ver os irmãos primitivos, da igreja primitiva, que diante de bestas feras, diante de tantas mortes cruéis, não negaram o nome do Senhor.
E às vezes nós, nessa era presente, nessa era que nós estamos, os jovens, as irmãs, os homens, os obreiros, nessa era presente, a gente tem a tendência de querer abandonar a fé, negar a nossa fé, negar o nome de Cristo. Às vezes a gente nega a nossa fé na escola, numa faculdade, no trabalho. Mas essa igreja, ela não nega o nome de Cristo. A Bíblia nos conta a história de Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos. O coração de Paulo e Silas era para ir para a Ásia. Porque às vezes no nosso coração fazemos planos no nosso coração. Provérbios 16 fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Paulo, o interesse de Paulo, o coração dele interessava, desejava ir para a Ásia. Mas aquela noite ele tem uma visão de um homem macedônio dizendo: passa para cá e nos ajuda. E vocês vão ver nessa passagem que o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia. E Paulo entende que ele tinha que ir para a Macedônia. E a primeira cidade que ele desembarca é Filipos. E ali ele começa um trabalho. Uma porta se abre para ele pregar a palavra. A mulher vendedora de púrpura, chamada Lídia, se converte. Hospeda eles na casa. Eles arrumam um lugar para orar na beira do rio. E eles vão orando. E nessa passagem, nesse trajeto, tem uma mulher, uma jovem adivinhadora, que todas as vezes que eles passam, ela vai dizer: olha, eis aí o servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que por muitos dias ela fez isso no trajeto de Paulo e Silas. E um dia Paulo, ele vai virar para essa jovem, sai dela em nome de Jesus, e o espírito adivinhador saiu. E vem os pretorianos, leva Paulo e Silas, batem neles, eles são açoitados de vara, são lançados no cárcere, pé e mãos algemados no tronco. E eu estou dando esse exemplo, irmãos, porque Paulo e Silas poderiam ter negado o nome de Cristo na primeira varada na costa. Na primeira varada que eles tomaram na costa, eles poderiam ter negado o nome de Cristo. E eu quero que vocês entendam isso e conscientizem que a primeira prova que vinha até vocês depois dessa noite, depois de fevereiro profeta, não pare, não negue, porque a porta está aberta. Mas a porta estando aberta não quer dizer que não vai ter dificuldades. Não quer dizer que acabou o choro, que acabou a dificuldade, acabou as tempestades. Não, vai ter. Porque quem abriu a porta para Paulo e Silas pregar foi o Senhor. A visão quem deu foi o Senhor para eles descerem para Macedônia. Quem abriu a porta para eles pregarem foi o Senhor, e eles começaram a pregar. Mas Paulo e Silas estão apanhando, estão sendo açoitados de vara, com as costas tudo machucadas, presos no cárcere, algemas e tronco nas mãos, e eles não negam. Então, diante da dificuldade, meu irmão, não nega a tua fé. Eu falei de Daniel, diante da dificuldade, ainda que tentam te calar, te amordaçar, te parar, não pare, não negue, não deixe amordaçar. O príncipe desse século, nós estamos vivendo um tempo político muito caótico, e eles querem a todo custo amordaçar a igreja. Eles querem a todo custo
enfiar a goela abaixo de nós as suas ideologias, os seus costumes, os seus achismos. Mas a igreja não pode se calar e não pode engolir isso goela abaixo. Saiu até uma piadinha aí da lata conservadora. A Isabela falou: oi rapaz, você viu isso? Eu falei: vi, filha, fica tranquila porque a igreja tem dono. Pode zombar, pode fazer o que quiser, mas quem vai acertar as contas é o Pai é dono da igreja. A Bíblia diz que Jesus já tinha subido aos céus, e Paulo estava perseguindo os cristãos, tinha carta, tinha autoridade. A Bíblia diz que Jesus, no caminho de Damasco, chega até Paulo e fala: ei Paulo, Saulo na verdade, Saulo, por que você está me perseguindo? Porque a igreja tem dono, irmãos. Ninguém zomba da igreja porque a igreja tem um dono. Ninguém brinca com a igreja porque a igreja tem um dono. Ei irmão, ninguém brinca, ninguém zomba de você porque você tem dono. E o teu dono é Jesus de Nazaré. Ele cuida da igreja dele. Ele é o cabeça, ele é o guarda de Israel, ele não dorme. A igreja tem dono. Então por isso a igreja não pode negar a sua fé. Não pode negar a fé diante da dificuldade. Não pode negar a tua fé diante das heresias que estão sendo levantadas nesses últimos dias, irmãos. Tem muita gente caindo nessas heresias, doutrinas, falsas doutrinas, por causa de conhecimento. Sabe por que essa igreja não nega o nome de Cristo? Porque ela guardou a palavra. Oséias vai dizer que a igreja ou o povo é destruído por falta de entendimento, por não conhecer a palavra. Sabe por que a igreja permaneceu com pouca força? Porque ela tinha a palavra. Então nessa noite, meu irmão, mesmo com pouca força, continua guardando a palavra. Mesmo guardando a palavra em meio às dificuldades, não nega o nome de Cristo, porque tem recompensa para você. Paulo e Silas está na prisão, pouca força, guardando a palavra, não negou o nome. Sabe o que aconteceu? Dequeve amante orabacanto negaçu, vocês sabem da história. Aquilo que estava travado, impedido, foi quebrado. As algemas foram soltas, as prisões foram todas soltas. O carcereiro quis se matar. A Bíblia diz que ele estava orando e louvando perto da meia-noite, e o Senhor visitou aquele lugar. As prisões foram abertas, os presos estavam lá, podia fugir, mas ficaram. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Quem com pouca força guarda a palavra e não nega o nome do Senhor, tem sobrenatural de Deus chegando para a tua vida. Tem coisa nova, tem recompensa, tem agir de Deus chegando para a tua casa. Eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, mas eu estou sentindo Deus aqui. O Senhor diz para falar para você nessa noite, que você que tem com pouca força guardado a palavra e não tem negado o nome, se prepare, que Deus vai surpreender de portas abertas a tua vida. Fevereiro vai ser o começo, mas no decorrer desse ano, se prepare, tem surpresa, tem coisa nova, tem o agir de Deus, e quando Deus age, ninguém pode impedir. Churimi canto nagaçu de keve amante, ó. Então não pare não, meu irmão. Não desista não. Mesmo com pouca força, mesmo em meio às dificuldades, guarde a palavra. Está sendo perseguido? Não faz igual Pedro, não. Não conheço. Não sou. Você sou. Sou servo de Deus. Tem porta aberta para a tua vida. Tem porta aberta para a tua casa. Tem porta aberta para a tua família. Tem porta de salvação.
E eu já quero encerrar nessa noite. Eu só queria deixar esse testemunho, porque se hoje a gente está aqui, principalmente eu estou aqui, é porque um dia Deus abriu a porta para nós. Mas Deus abriu a porta através da oração de mamãe. Mamãe já não se faz mais presente nesse mundo. E talvez você tenha orado por alguém. E eu fui um jovem que deu muito trabalho para minha mãe. As pessoas diziam, esse menino não tem jeito. Mas mesmo assim mamãe continuou orando. E chegou um dia que Deus salvou. Eu não sei porque o Senhor está incomodando falar isso, mas o Senhor está falando de porta de salvação nessa noite. Deus vai visitar a tua casa, meu irmão, tua família. Eu não sei quem precisa ser salvo, mas é fevereiro de portas abertas. E a porta, quando se abre para essa igreja de Filadélfia, é uma oportunidade. E está surgindo a oportunidade de salvação para a tua casa. Se você, eu não estou enfiando goela abaixo. Se você acredita, tome posse. Se não acredita também, fica para você, meu irmão. Mas o Senhor ainda salva. O Senhor ainda cura. O Senhor ainda abre porta onde não tem porta. O Senhor ainda faz o milagre acontecer. Eu contei meu testemunho de eu entrar na empresa. E a irmã Lília testemunhou quinta-feira para nós que a porta se abriu para o filho dela. Deus abre porta ainda, irmãos. Eu não sei de que forma você entrou, mas a porta já está aberta. Então nessa noite é noite de você perseverar, continuar, não parar. Porque você vai viver algo especial, sobrenatural da parte do Senhor. Eu posso orar, pastor? Com permissão do pastor, o pastor autorizou, vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Urabacanto Nagaçu. O Senhor está renovando as tuas forças nessa noite. Dekeve amante Urabacantoré. O Senhor diz assim, que para alguns aqui nessa noite, depois de uma noite longa de choro, o Senhor manda dizer assim, que a alegria está chegando. O Dekeve amante Urabacanto Nagaçu. Oh Deus, eu sinto a tua presença aqui. E a tua palavra diz que o operar não é do homem, o operar é do Senhor. E quando o Senhor opera, há sinais. A tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. A tua palavra foi pregada, Senhor. E o Senhor conhece cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Então nessa noite, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja diante do Senhor, as necessidades. E quero profetizar, Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo no meu coração aqui, pastor Walter. Tem gente que entrou na prova aqui nessa noite, mas vai sair com a vitória. Tem gente que está igual José, amanheceu na prisão, mas nessa noite vai dormir no palácio. Estava cansado. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Talvez você amanheceu na prova, mas nessa noite não vai dormir na prova. Urabacanto Nagaçu de Caviamancho. Deus conhece tua estrutura. Uriana Labacantore. Sabe o que Permanece. Reage, crente, permanece. A luta vem para revelar a porta que Deus vai abrir.
As provas vêm para revelar as portas que Deus vai abrir. Persevera, fica firme. Suribicanto negaçu de caviamante. Talvez você entrou aqui nessa noite enfermo, mas o Senhor diz assim: que nessa noite o Senhor te cura. Recebe a cura de Deus nessa noite. Carabacanto negaçu de caviamante, ó Senhor. Cuida da tua igreja, a tua igreja é tua. O operar é teu, o realizar é teu. Continua abençoando teus filhos, os meus irmãos. Ah, Senhor, eu creio que as grandes portas abertas já se abriram. E novidades, surpresa de Deus acontecerão. Porque o Senhor é fiel para realizar. Oh Pai, cuida de cada um dos teus filhos. Cuida de cada um da família, de cada um dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Adore o Senhor, irmão.